vai a sanção do presidente Lula ao projeto de lei que suspende o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos. Medida aprovada por unanimidade pelo Senado prevê ainda que os juros não sejam cobrados pelo mesmo período. Ontem o presidente Lula esteve pela terceira vez no Rio Grande do Sul, fez inclusive uma série de anúncios para socorrer as vítimas da tragédia. Por isso a gente aciona o João Pedro Melo, que está conosco direto de Brasília, para falar que medidas foram essas, né, JP? Bom dia para você, seja bem-vindo. Oi, Sheila, bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, a gente falava sobre isso ontem, né, que esse projeto poderia ser analisado o mais rápido possível, já que Rodrigo Pacheco e nem mesmo Arthur Lira acompanharam o presidente Lula nessa viagem ao Rio Grande do Sul. Essa medida, então, que foi aprovada e agora aguarda a sanção presidencial, vai significar uma economia de 23 bilhões de reais aos cofres do Rio Grande do Sul. Um destaque apresentado pelo PL para anistiar a dívida do Estado, como pede o governador Eduardo Leite, foi rejeitado. Esse texto, como a gente falou, está nas mãos do presidente Lula e ontem ele esteve pela terceira vez no Estado gaúcho, isso desde o início da tragédia. Ao lado de uma comitiva de ministros e do presidente do Supremo Tribunal Federal, ele anunciou novas medidas para socorrer as vítimas da tragédia. A principal é o chamado Auxílio Reconstrução, que é um Pix de R$ 5.100 para as famílias afetadas. O governo estima um investimento de R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais com a medida. Esses recursos vão beneficiar mais de 200 mil famílias que tiveram as casas destruídas pelas chuvas, como destaca o chefe da Casa Civil, o ministro Rui Costa. É uma ajuda para as pessoas que perderam sua geladeira, seu fogão, sua televisão, seus móveis, seu colchão. Uma ajuda para essas pessoas e que será atestado pela Defesa Civil de cada município. Aquela poligonal, aquelas ruas onde as pessoas perderam os seus objetos. Essas pessoas terão de forma rápida, facilitada, via Caixa Econômica Federal, a transferência nas suas contas via Pix de R$ 5.100. Todas as pessoas que perderam os seus objetos. A comprovação se dará apenas pelo endereço que a pessoa mora. Quem perdeu todos os documentos vai lá, diz seu CPF, vai ser via aplicativo da Caixa Econômica, com a autodeclaração das pessoas, e esse endereço evidente será checado. Bom, o governo também anunciou a antecipação do Bolsa Família para os moradores de cidades que estão em situação de emergência ou até mesmo de calamidade pública e incluiu mais de 20 mil pessoas no programa. A antecipação da restituição do imposto de renda para os gaúchos foi confirmada. Já o pagamento das parcelas de imóveis do Minha Casa Minha Vida será suspenso por 6 meses. Lula também garantiu moradias para as famílias que perderam o lugar onde viviam e que se encaixam nas faixas mais baixas do programa. O presidente prometeu desmontar a burocracia para a liberação de dinheiro e cobrou um esforço conjunto para enfrentar a tragédia. Ao lado do governador gaúcho Eduardo Leite, que participou da cerimônia, ele criticou a onda de fake news sobre a tragédia. Pessoas mais novas, pessoas mais velhas, se dedicam a fazer gestos de solidariedade, a sair de uma cidade para outra, a deixar o seu conforto para ir, sabe, para a amargura do outro. A gente sempre tem que dizer, ainda bem, que a gente continua acreditando que é possível a gente ter uma humanidade mais humana, uma humanidade mais sensível, uma humanidade mais fraterna, mais solidária. É possível, ministro Barroso, apesar da nojeira da fake news. É possível, apesar da nojeira do comportamento, sabe, de uns vândalos que não fazem política, que não discutem política, que não querem argumento, só querem destratar a vida dos outros, ofender as pessoas, achincalhar as pessoas. Esse tipo de gente, eu tenho certeza que depois desses milhões de voluntários no Brasil inteiro, esse tipo de gente, mais dia menos dias, vão ser banidos da política brasileira. Bom, Eduardo Leite, governador do estado, falou em união e fez cobranças. Mas nós estamos aqui, como disse o presidente Barroso, para mostrar que não haverá diferenças políticas, não poderá haver diferença ideológica
para superar um momento de união que deve ser atender as pessoas que mais precisam. Então, as pessoas que precisam de casa, que precisam de abrigo, que precisam de atenção, nós vamos estar juntos em favor delas. Aliás, o tema da dívida que foi endereçado, ainda que nós, com toda a legitimidade aqui que nós temos para reivindicar pelo Rio Grande do Sul, é o papel que me cabe também como seu governador, pedíssemos um pouco mais para termos a quitação dessas parcelas, o que ainda não conseguiu ser alcançado. O passo que foi dado é muito importante com a suspensão do pagamento da dívida, vai de fato nos dar capacidade de investimento próprio também. Bom, o governo federal confirmou a criação do Ministério Extraordinário para a Reconstrução do Rio Grande do Sul. O ministro Paulo Pimenta, que estava à frente da Secretaria de Comunicação, foi nomeado para essa nova pasta e a expectativa é de que ele fique no cargo até o final do ano. O presidente tomou essa decisão de constituir um ministério específico para articular, organizar as ações do governo federal sem ter um caráter executivo, mas para facilitar o trabalho, para apoiar o governo do Estado, para apoiar as prefeituras municipais, para apoiar a sociedade de uma forma geral, para que o mais rapidamente possível a gente possa alcançar o nosso objetivo. Então essa é a nossa tarefa. E com essa determinação e com essa dedicação, com o apoio de todos os ministros e ministras, com a coordenação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e com a supervisão cotidiana e direta do presidente Lula, que eu estarei presente aqui no estado do Rio Grande do Sul, acompanhando todas as ações do nosso governo para facilitar e apoiar as iniciativas do governo do estado e das prefeituras. Bom, adversários de Lula dizem que o presidente está politizando a tragédia do Rio Grande do Sul com essa nomeação, porque Paulo Pimenta é um dos grandes cotados para concorrer ao governo gaúcho no ano de 2026. A gente estava falando politicamente, né? O que é que representa tudo isso para essas caras todas que apareceram aí, né? Você tem agora uma nova figura do governo federal dentro do Rio Grande do Sul e como é que politicamente isso vai para um lado e vai para outro lado também. Nós estávamos aqui fora do ar, o JP, falando sobre como é que politicamente isso pode, o fim dessa tragédia, se é que vai ter algum fim próximo, enfim. Mas como é que politicamente isso vai afetar a imagem de Eduardo Leite? Se mais positivamente, se mais negativamente. Por quê? Duas linhas de pensamento, né, Sheila? Você estava falando sobre o fato de agora ele estar nacionalmente conhecido como nunca foi antes. Mesmo no período pré-eleição, em que teve toda aquela coisa de vai ter Eduardo Leite, não vai... E ele acabou retirando, né, a candidatura ali em cima da hora, mas o nome foi cogitado, foi aventado. Mas agora sim, de fato, ele está sendo visto por todo o Brasil. Ao mesmo tempo em que existe mesmo um movimento político que muitas vezes tenta que faça colar no Eduardo Leite. E aí, olha, sem qualquer juízo de valor, é uma observação, sem defender um lado, defender o outro, porque a coisa polarizada ela é assim, né? Uma frase que a gente coloca, parece que você está defendendo um lado ou outro. Mas de existir uma linha de Eduardo Leite menos focada no meio ambiente, reportagens foram feitas com relação ao investimento que foi feito pelo governo dele, destinando menos verbas para isso, uma preocupação aparentemente menor com essa proteção do meio ambiente, que coloca talvez o desenvolvimento, né, em detrimento de outras observações, como a preservação da natureza. Resta saber como é que essa equação vai chegar ao fim, qual vai ser o resultado para ele. Se a coisa de estar mais exposto pode o favorecer, né, Sheila, como a gente falava aqui fora do ar, como uma figura nacional, ou se essa pegada menos progressista, menos voltada para o meio ambiente, pode colar mais na figura do Eduardo Leite, se isso pode prejudicá-lo, né, nessa projeção aí nacional, uma tentativa de virar um político nacional, digamos assim, concorrer à presidência da República, por exemplo. Tudo isso é papo para mais para frente, né? A gente está, por enquanto, ainda falando de resgatar vítimas, resgatar pessoas, tirar a lama do estado do Rio Grande do Sul. Mas a gente pensa nisso. Esses caras já estão com o olho lá
2020 eles já estão pensando há muito tempo, né? Já claro. estão. Com certeza. E essa questão que vocês falaram é muito importante, viu? Porque, inclusive, eu estava ouvindo nos bastidores aqui da capital essa semana que Eduardo Leite pode concorrer a uma vaga ao Senado, né? Não à presidência da República, né? Diante do que aconteceu, inclusive, no último processo eleitoral, teve aquela confusão dele ser o candidato do PSDB, não ser o candidato do PSDB. Então, esse é um ponto. Ele pode concorrer a uma vaga ao Senado, mas tem a Ana Amélia Lemos também, que está voltando, né? Dizem que vai concorrer a uma vaga ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Então, são questões a se pensar a partir do ano que vem. Mas, obviamente, eles já estão de olho em toda essa questão. Paulo Pimenta, obviamente, está de olho no governo do Rio Grande do Sul. Tem essa missão importante agora de chefiar esse Ministério Extraordinário para a reconstrução do Estado. Então, tudo isso, obviamente, chama atenção e já é ali, vamos dizer, um joguinho, uma parte inicial do joguinho para o ano de 2026. Perfeito, JP. Bom trabalho para você. Até mais. Valeu, bom trabalho, gente. Valeu.